Shalom, seja muito bem-vindo à nossa sala teológica. Hoje iremos estudar mais um ponto sobre o livro de Judas. Essa é a nossa quinta parte do livro de Judas. A primeira, estivemos falando sobre título do livro. A segunda, sobre destinatário do livro. A terceira, sobre autor e data. A quarta, cenário e contexto. E hoje estaremos falando sobre o conteúdo. Hoje sim entraremos de fato no livro de Judas com todos os pormenores, ou pelo menos algum deles, porque nós temos ainda várias aulas sobre esse riquíssimo livro. Maravilhoso livro para nosso entendimento espiritual. Então, antes de iniciarmos a nossa sala teológica, vamos estar orando a Deus, pedindo para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, abra a nossa mente e que possamos entender de fato aquilo que o Senhor quer explicar através da sua palavra para nossas vidas. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, por esse sábado. Mais um dia temos visto as tuas mãos operando a nosso favor. Muito obrigado, Pai. E agora temos esse momento para aprendermos a tua palavra. Fala com as nossas almas, fala com os nossos corações. E que tudo que aprendemos aqui possamos levar para as nossas vidas e que haja transformações em nossas atitudes, através do Teu Espírito Santo e pelo conhecimento da Tua Palavra. É o que nós te pedimos, te agradecemos, te engrandecemos por tudo, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O livro de Judas inicia no versículo 1 e 2 com uma saudação. A gente vai ler essa saudação aqui, ó. Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. O 2, que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Essa é uma saudação dizendo quem escreveu a carta e para quem ela foi endereçada. No caso, aos que foram chamados por Deus, ou seja, chamados, guardados e amados. Esses são os três elementos que nós vimos lá no começo da nossa primeira aula. Quem tiver alguma dúvida, quiser lembrar das primeiras aulas, que não puderam assistir, é só ir na nossa playlist lá, o livro de Judas, e vocês vão conhecendo mais o que o Espírito Santo foi nos passando e nós fomos trabalhando com os irmãos aqui. No versículo 3, nós temos a intenção da carta. Qual foi a intenção da carta? No 3 está aqui, ó. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Vamos parar um pouquinho nesse versículo. Antes de mais nada, só esclarecendo para os irmãos que eu estou lendo na versão NVT, Nova Versão Transformadora. Embora planejasse escrever-lhes com todo empenho, ou seja, com toda vontade, com toda diligência, com toda rapidez, sobre a salvação que compartilhamos, ou seja, todos nós somos salvos, então a intenção de Judas era escrever uma carta sobre a salvação, sobre todo aquele momento que estavam passando. Porém, estava acontecendo uma coisa no meio das igrejas, e aí ele coloca que entendo agora, percepção pelo Espírito Santo, que devo escrever a respeito de outro assunto, e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Ou seja, defendam a fé, porque está entrando vários apóstatas, vários falsos mestres com falsos ensinos, e estão tentando ludibriar os irmãos. Pessoas que conheciam o evangelho, que conheciam que eram cristãs e saíram, se afastaram, conheceram um outro tipo de fé e que estava voltando para tentar minar a mente dos irmãos daquela localidade. Que a semelhança é mera coincidência nos nossos dias, né? E aí coloca aqui, ó, defendam a fé que de uma vez por todas, eu falei isso sobre na sala teológica passada,
foi dada uma só fé. Paulo fala sobre isso, né? Uma só fé, um só amor, um só batismo. Aqui ele coloca justamente essa ideia de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Então não existe um segundo evangelho, não existe um terceiro caminho, não existe nada disso. Nosso caminho, nosso evangelho é Jesus Cristo. Aí, continuando, os falsos mestres corrompem a verdade. O que os falsos mestres fazem? Eles corrompem a verdade e o caminho da retidão. Então, aqui Judas ele vem nessa linha. Vamos ver o versículo 4. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio, sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então aqui ele está advertindo a igreja contra esses mestres imorais, esses mestres libertinos que estavam deturpando o evangelho. Falsos mestres estavam usando a liberdade cristã que a graça nos traz e a livre graça de Deus com a licença de imoralidade. Olha que coisa terrível. Por isso que eu digo, se qualquer semelhança é mera coincidência dos dias de hoje. A Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Né? Ou seja, nós temos aqui todo o nosso subsídio que nós precisamos para conhecer o Evangelho, conhecer a graça de Deus e ter uma vida reta diante do Senhor. Estavam tentando convencer, então, os crentes salvos pela graça a adquirir a liberdade para pecar. Ou seja, simplesmente a liberdade para pecar, para fazer o que queria, uma vez que seus pecados já não seriam mais contados. Olha que evangelho deturpado, que a imundícia no meio de toda a obra de Deus. E isso são pessoas, volto a falar, que eram cristãos, que conheciam a Cristo, saíram, conheceram um outro evangelho modificado, adulterado, e voltaram tentando impor isso à igreja do Senhor. E Judas combate isso veementemente. Vamos lá, continuando. Aqui, na continuação, Judas faz algumas acusações. A gente vai ler algumas acusações que Judas impõe no texto dele aqui. No 4, ele acusa de impureza sexual. Se você ler comigo o 4 novamente, você vai perceber isso aqui, ó. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Ou seja, aqui ele está acusando já esse povo de uma vida imoral que estava tentando associar com a graça de Deus. Outro ponto, enganosos. Por que enganosos? Né? O que Judas está acusando como enganoso aqui na parte A? Indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados. Ou seja, sorrateiramente, com modo enganoso, foi entrando no meio e foi fazendo parte do evangelho, e ali estava a situação complicada para o líder da igreja, para os irmãos que estavam defendendo o evangelho naquele período. Um detalhe importante que eu sempre cito: às vezes nós temos isso é muito comum nas igrejas de hoje, os pastores, líderes, colocar pessoas que acabam de vir de outra igreja, de outra denominação que tinha certos costumes, e esses certos costumes ele quer tentar colocar no meio Não, mas aonde eu estava era assim, é assim que eu acredito. E isso acaba dando eu sempre digo que não tem mais uma igreja genuinamente pura no sentido do quê? De você, as igrejas que têm uma tradição, foram infiltrando pessoas, foram entrando pessoas, e ali, não, mas na minha igreja faz isso, na minha igreja usava assim, na minha igreja, e aí começa a modificar um pouco a liturgia, modificar a questão até de usos e costumes, enfim, não estou querendo fazer apologia a isso daqui, né, nesse texto,
mas era mais ou menos o que estava acontecendo. Então vinha uma pessoa com outra ideia, com outra ideologia e tentava colocar no meio da igreja isso. E aí Judas acusa justamente esses enganosos, né? Primeiro de impureza sexual, depois desse engano. Outra coisa também, outro versículo que cita sobre a questão desses enganosos, né, que estavam entrando aí, no versículo 12. Quando esses indivíduos, sem menor constrangimento, participam de suas refeições e celebração ao amor do Senhor, e aí continua falando que são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Mas o mais interessante, sem menor constrangimento, eles entram e participam das refeições, da celebração ao amor do Senhor. Eles já não acreditavam mais no evangelho genuíno de Cristo. Então, eles sorrateiramente, de forma disfarçada, entravam e ali enganava o povo. Outro ponto que Judas acusa sobre a questão da impureza sexual, no versículo 8, ele fala assim, ó: da mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos, ó, imaginação, eu imaginei, eu estava dormindo e de repente veio isso no meu coração e isso virou lei. O nome disso para nós se chama heresia, né? A pessoa cria uma certa forma de achar que aquilo é verdadeiro e aquilo lá passa a ser verdade absoluta, com detrimento à salvação ainda. Aí ele continua: vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam de seres sobrenaturais. Ou seja, vivem de modo imoral. Aqui também ele está acusando sobre essa impureza sexual. No 16, ele fala: são murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Ó, de novo ele colocando aqui a questão da impureza sexual. Apenas o seu próprio desejo que vale a pena para essas pessoas. No 18 também ele comenta aqui. 18 ele diz assim: eles lhe disseram, isso aqui ele está falando dos apóstolos, né? Daqui a pouco no contexto vocês vão entender. O versículo 17 fala: amados, lembre-se de que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem aqui, ó, eles, os apóstolos, lhe disseram que nos últimos tempos haveria zombadores, cujo propósito da vida era satisfazer seus desejos perversos. Como diz Jeremias, o coração do homem é mau, enganoso, perverso. Só Deus conhece o coração do homem. Então, eram essas pessoas que estavam infiltrando ali para detonar, deturpar, acabar com todo o evangelho de Cristo. Vamos lá, continuando. Arrogantes. Então, Judas acusa de impureza sexual, de engano, arrogância. Vamos lá no 8. O 8 fala: da mesma forma, pessoas afirmando ter autoridade com base em sonhos. Ou seja, eu tenho autoridade. Eles tinham essa arrogância com eles. Pessoas arrogantes. No 16, são murmuradores e descontentes. Também é um típico adjetivo. São típicos adjetivos de pessoas arrogantes, que acham que o que eles pensam, o que eles imaginam, é a pura verdade. Aí ele coloca aqui, ó, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos, contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Volto a falar, qualquer semelhança é mera coincidência do que nós estamos vivendo hoje, né? Infelizmente. Outra coisa que Judas acusa: causadores de divisão. Vamos achar lá no 19? Versículo 19. Ele fala assim, ó: eles provocam divisões entre vocês. Olha Judas aqui acusando sobre esses causadores de divisão, de divisões. O que é uma divisão? Divisão de duas visões. Ou seja, cada um puxa a sua visão e quer levar aquilo como verdade absoluta. Então, isso é divisão. Divisão é quando você está num grupo, ou você e uma outra pessoa, e aí um pensa de um jeito, um vê de um jeito, outro vê do outro, e cada um quer puxar mais ou menos daquele jeito assim, puxar a sardinha para o lado da sua brasa. E aí não chega a lugar nenhum. Então, isso é divisão. A palavra divisão, ela vem disso. Duas visões. E aí ele fala sobre, justamente, continuando esse ponto, também no 19,
Judas acusa também de sensualidade, que vem aqui, ó, no 19, e seguem seus instintos naturais. Ou seja, qual que é o instinto natural do homem? É o instinto, vamos dizer assim, perverso, animal, e não é um instinto. Até ele continua, pois não tem neles o Espírito. Esse Espírito está com letra maiúscula, então está falando do Espírito Santo, e não tem neles o Espírito Santo. Vamos continuar aqui o nosso contexto do nosso assunto, falando um pouco mais sobre o conteúdo do livro. Ele cita aqui, liberais como Caim. No versículo 11, fala de 3 pessoas do Antigo Testamento. Que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim. Enganam outros por dinheiro como Balaão e perecem sua rebelião como Coré ou Corá. Então são pessoas liberais como Caim. Aquelas pessoas, eu sempre gosto de dizer que Caim foi para nós, nossos dias, seria como se fosse um cristão mimado. Que alguma coisa, um não que ele recebeu do Senhor, ele já acha que tem que matar o irmão. Porque o irmão conseguiu esse sim. E até eu sempre comento que nos nossos dias existem muitos Caíns que querem fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Se você olhar bem lá o texto que fala sobre Caim e Abel, fala que Abel tirou das suas primícias, né, a sua gordura, o principal, o mais importante, o primordial. Caim, até se você olhar lá, vai estar assim, no cabo de alguns dias, ou seja, eu visualizo Caim como um lavrador que foi, colheu o que tinha que colher, foi numa feira de repente, vendeu tudo que precisava vender, fez o que tinha que fazer e tal, uma coisa e outra, e de repente o que sobrou ele fala, bem, agora eu vou fazer minha oferta ao Senhor. Porque fim de alguns dias, ou cabo de alguns dias, deixa muito claro isso, que ele fez alguma coisa antes para daí ele chegar para o Senhor com o que restou e falar, Senhor, está aqui a minha oferta. E por isso, Deus, conhecendo o seu coração, primeiro Deus aceita o nosso coração, depois ele aceita a nossa oferta. Nunca esqueça disso. Primeiro o Senhor aceita o seu coração, depois a sua oferta. Então Abel, o Senhor aceitou o coração de Abel, depois a oferta. Caim foi ao contrário, o Senhor rejeitou o coração de Caim e depois rejeitou a sua oferta. Claro que se Caim tivesse arrependido, o Senhor teria perdoado? Teria sim, teria voltado atrás, teria melhorado a sua oferta, mas ele preferiu outra forma, ele preferiu tirar do caminho dele aquele que estava sendo aceito por Deus. Então eu tiro do caminho e agora sobrou eu. Agora o Senhor tem que me aceitar. Foi dessa forma que Caim pensou. Então, liberais como Caim, cobiçosos como Balaão. Balaão foi outra história também que nós temos na Bíblia, que fala sobre um profeta que foi pago para pregar contra o povo de Israel. E ele realmente amou mais o dinheiro do que realmente fazer a vontade de Deus. E tanto é que a história é bem conhecida porque a mula que ele estava montando para chegar lá, ela viu o anjo do Senhor e ela não quis passar diante do anjo. E aí ele começou a açoitar a mula e até que a mula virou para ele e falou, até agora eu fui bom, eu te levei onde você queria, por que bate em mim? Você não está vendo que o anjo do Senhor está na minha frente? E imagine quem que era a mula nesse caso, porque a mula conseguiu ver o anjo do Senhor. E o profeta, homem de Deus, até então, não conseguiu enxergar o anjo do Senhor ali. E por essa cobiça, esse amor ao dinheiro de Balaão, Judas cita aqui, fala dessa maneira. E daí ele vem e perecem em sua rebelião como Corá, ou Coré. Também era uma família que
lutou contra, que de um momento para outro resolveu rebelar-se naquilo que o Senhor tinha colocado no coração de Moisés para fazer. E tanto que Moisés até usa um termo interessante, que ele fala assim, ó, se acontecer alguma coisa espantosa, do tipo, a terra abrir e engolir você vivo, sua família viva, então é porque o Senhor está na minha vida. E de repente, sem mais, ele nem terminou de falar, a terra abriu e os descendentes de Corá foram todos engolidos. E com eles também aqueles que entraram nessa rebelião. E aí ele fala justamente sobre isso, rebeldes como Coré. Todo esse contexto, Judas utiliza aqui, esse contexto do Antigo Testamento, Judas usa aqui para dizer qual era, como começa no versículo 11, que aflição os espera, ou seja, que aflição vai acontecer na vida deles, que situação vai acontecer com eles, o que eles estão fadados a vivenciarem, pois eles seguem os passos de Caim, enganam outros por dinheiro como Balaão e perecem em sua rebelião como Coré. Vamos lá. Continuando o conteúdo, afirma a certeza, isso Judas, né? Ele afirma a certeza do julgamento divino contra todos que vivem tais pecados e ilustra esse fato em 6 exemplos do Antigo Testamento. Vamos ler lá desde o capítulo 5, do versículo 5, versículo 5 ao versículo 11. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a você que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito. Olha só, ele usou já um exemplo do Antigo Testamento. Mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas na escuridão, aguardando o dia de julgamento. Então aqui já foi o segundo exemplo que ele colocou. Primeiro o povo de Israel, agora os anjos que se rebelaram. No 7, e não se esqueçam de Sodoma e Gomorra, e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Terceiro exemplo que ele usou lá do Antigo Testamento. Da mesma forma, essas pessoas afirmam ter autoridades com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam de seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas, o Senhor o repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e, desse modo, provocam a própria destruição. Agora, continuando, outros 3 exemplos que eu acabei de citar. Que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim, que eu já expliquei, enganam outros por dinheiro como Balaão e perecem em sua rebelião como Coré. Então, ele dá 6 exemplos do Antigo Testamento que ilustram a certeza do julgamento divino contra esses que vivem tais pecados e usa essas ilustrações para corroborar esse julgamento que o Senhor preparou para essas pessoas. Vamos lá, continuando o nosso texto aqui, 12 fatos descritivos da vida deles revelam que a medida do pecado está cheia para o julgamento divino. Nós vamos ver isso do 12 ao 16. Vamos entender aqui. Quando esses indivíduos, sem menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes. Olha o primeiro aqui, o primeiro fato. São como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Quando você chega ao Recife, geralmente ela tem umas pedras pontudas e ali você não consegue ver onde está aquelas pedras pontudas e você passa e de repente pega o casco de um barco, uma coisa e outra, e ali você
acaba furando o casco do navio, do barco, da canoa, sei lá, e aquilo começa a afundar. Então, olha o exemplo que Judas tomou. São perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Esse foi o exemplo aqui, o primeiro fato que ele usou. Segundo, sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmo. Segundo fato, quem não conhece um pastor que só se preocupa com ele mesmo. Ele não está nem com as ovelhas, não está nem... A ovelha pode ser arrebatada, pode ser tomada, pode ser morta pelo lobo, mas ele não está nem aí. Esse é o exemplo do contexto de Judas, aquilo que ele vivia naquele momento, tá? Hoje, nós atribuímos a alguns pastores religiosos, mas naquele momento ele estava falando de pastores mesmo, que cuidam de ovelhas, né? Terceiro ponto. Como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva. Sabe aquela nuvem que só passa, mas você nem consegue perceber que ela está ali? Ela não te dá o sol que você precisa, te atrapalha o teu sol, mas também não serve para nada, ela também não te dá chuva. Não... São como essas nuvens que passam sobre a terra, sem dar chuva. Que é necessário. A chuva é totalmente necessária para irrigar a terra e tal. E não, ela simplesmente passa, ainda tampa o teu sol e passa, sem nenhum movimento diferente na sua vida. Como árvores de outono. Árvores de outono, duplamente mortas porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. Então aqui nós temos as árvores de outono, que são aquelas que só quem tem uma árvore na casa geralmente sabe que no período de outono você tem que todo dia, todo momento, né? Alguns até todo momento tem que ficar varrendo as folhas, porque só serve para isso, só para derrubar folha. Não dão frutos. E aqui ele fala duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. É esse exemplo que Judas está colocando aqui como esses indivíduos. Continuando. São como ondas violentas do mar. Ondas violentas no mar. Todo mundo conhece que uma onda violenta ela chega a ser até perigosa. Então, é esse trato que Judas está dando aqui, ó, espalhando a espuma dos seus atos vergonhosos. É aquela onda que passa e deixa aquela espuma, Geralmente, vamos tratar aqui para nossa realidade, quando vem uma onda com as espumas, geralmente a espuma ela tem, junto com ela, poluição, produtos químicos que foi jogado na água, a questão até de entulhos, vem tudo com essa espuma. E ele está colocando justamente isso. Então, ou seja, são como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, que traz tudo que não presta para a beira da praia. Outro ponto, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Aquela estrela que fica vagando sem rumo, sem um destino certo. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos, convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. 16. São murmuradores e descontentes que vivem apenas para satisfazer seus próprios desejos. Aqui ele já está falando dessa atitude imoral. Contam vantagem em alta voz, ou seja, tem aquela arrogância. Bajulam outros para conseguir o que querem. Aquela coisa de persuasão, de conseguir ganhar as pessoas. No nosso famoso 171, na fala. Tudo isso nós vimos como uma conclamação de Judas, naquele contexto que a igreja estava vivendo. Continuando, 17. No 17 é um imperativo de Judas sobre a prevenção contra esses homens. Aqui ele vem com um imperativo para se prevenir contra esses homens. Então está aqui no 17. Amados,
Lembre-se do que previram os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele até usa as palavras dos apóstolos, no caso aqui apóstolo Pedro, como a gente já falou em outro vídeo, ele usa a palavra do apóstolo Pedro para dar reforço no que ele estava falando, para dar corroboração naquilo que ele estava falando. No versículo 18, que a gente já leu, ele fala: e eles disseram que nos últimos tempos haveria zombadores com propósito na vida, satisfazer seu desejo perverso. Ele já coloca a questão do que os apóstolos já tinham previsto. Também o 19, que nós já lemos, né? Ele provoca divisões entre vocês e segue seus instintos naturais, pois nele não tem o Espírito. Vamos ao 20. O 20, continuando, ele exorta ao conhecimento da verdade cristã e crescimento na fé. Aqui ele está exortando, uma palavra que vem diretamente a nós, exortando o conhecimento da verdade. Nós só conseguimos vencer toda a heresia, toda essa coisa maléfica que nós temos hoje nas igrejas, se nós tivermos o conhecimento da verdade cristã. E qual é o conhecimento da verdade cristã? A palavra de Deus. Não tem outro caminho para você conhecer a verdade cristã a não ser pela sua palavra. E também, uma coisa que ele coloca aqui, ó, crescimento na fé. Eu estou nesse estágio, mas eu tenho que melhorar cada vez mais. Pessoas que às vezes conhecem o Evangelho, mas têm a dificuldade para crescer no Evangelho, para crescer na graça, crescer no conhecimento. Por isso que nós temos a nossa sala teológica. Vamos ler do 20 ao 23. Então diz assim: mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em santíssima fé, em sua santíssima fé. Ou seja, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé, uma fé que não foi deturpada. Santo vem da palavra separado, ou seja, é exclusivo. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. O que é misericórdia mesmo? Miséria, ou seja, miséria do coração. O Senhor nos dará a vida eterna pela misericórdia que Ele tem, que Ele viu a miséria do nosso coração. 22. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Ou seja, cuide daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia. Ou seja, tenha compaixão do que vacilam na fé. Resgatem outros da chama do julgamento. E de outros ainda tenham misericórdia. Mas façam isso com grande cuidado, grande cautela. Odiando o pecado que contaminam a vida deles. Tem outra versão que fala amando-os, mas odiando o pecado. Então, que está com eles. Então, ou seja, nós amamos a pessoa, mas odiamos os atos que ela pratica. Então, aqui Judas não está dizendo para você jogar fora as pessoas que às vezes se corromperam no meio desse percurso todo. Não, ele está até orientando. Irmãos, tenham compaixão daqueles que estão vacilando, que ouviram e ficaram assim, será que não é que não tem razão? Não é que está meio certo? Então, tenham compaixão deles. Resgatem outros, ou seja, aquele que você puder ainda resgatar, vai lá, busca e resgata. E de outros, misericórdia, ou seja, veja também a miséria do coração deles, mas façam isso com grande cuidado, grande cautela, não chega firme demais, porque se você chegar firme demais, aquela história, se não apertar a espana, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Isso é muito importante. Procurar resgatar aqueles cuja fé estava vacilando foi a mensagem desse momento. Era essa a busca. Outro ponto, que tenham testemunho firme pela verdade. Esse aqui foi um outro ponto que eu quis fazer uma junção. No versículo 2, ele usa bem interessante isso aqui, ó, que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. E aí ele corrobora com esse, tenham compaixão dos que vacilam na fé, resgatem os outros e ainda misericórdia daqueles que estão vivendo no pecado.
No versículo 3, amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, agora entendo que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Então, tenha um testemunho firme dessa fé. Não vacile, não titubeie, vai firme. Para terminar o nosso livro de Judas, esse ainda é o quinto, ainda teremos outros vídeos sobre esse livro maravilhoso. A oração de louvor, palavras de louvor a Deus, de grande inspiração que Judas menciona no versículo 24 e 25. Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Então, toda a glória seja àquele que é poderoso para guardá-lo de cair. Lembra lá no começo? Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, versículo 1. Escreva essa carta aos que foram chamados por Deus o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Então aqui ele está falando de Jesus Cristo. Toda a glória seja a Jesus Cristo, que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja àquele que é o único Deus, nosso Salvador por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só, Salvador por meio de Jesus Cristo. Ou seja, nós só temos Deus como Salvador se aceitamos o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo. Olha que lindo isso. Glória, majestade, poder e autoridade lhes pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Então, essa é a receita para confrontar erros espirituais. Então, basta ler essa carta, aplicar na nossa vida, que nós vamos conseguir defender a nossa fé. A questão de você procurar conhecer cada vez mais a palavra do Senhor, ela não nos traz engano, ela não nos causa engano, não nos causa dúvida. Basta você procurar conhecer a palavra do Senhor. Se você não tem experiência, peça a alguém que ajude. É muito bom, é muito importante você ter esse conhecimento da palavra de Deus. Então aqui, de um modo geral, Judas conclama a igreja a lutar pela verdade, em meio a essa intensa batalha espiritual. Hoje nós estamos na mesma forma, numa batalha espiritual, e a carta de Judas ela vem nos chamando para lutar por essa verdade. Nós temos que conhecer o caminho, a verdade e a vida. E o mais importante, nós temos que ter a certeza que somos chamados, amados e guardados por Ele. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos estar orando. E semana que vem nós teremos outro assunto sobre o livro de Judas. Iremos falar sobre os principais personagens, os textos, enfim. Tudo isso está muito detalhista as nossas aulas, nessa playlist está muito legal por causa disso. É muito detalhes, riqueza de detalhes para a nossa vida. Amém? Vamos estar orando para agradecer a Deus por esses momentos maravilhosos que estamos aqui na sua presença. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque mais um dia o Senhor nos proporcionou de estarmos estudando, lendo a Tua Palavra. Isso tem sido maravilhoso para nós, tem sido bênção para a nossa vida, tenho certeza que para a vida dos nossos irmãos também. Aqueles que estão assistindo essa aula, Senhor, aqueles que estão assistindo essa live, essa sala, que sejam alcançados, que sejam abençoados, e o mais importante, Senhor, em todos nós, que possamos ter as nossas mudanças de vida através do Teu Espírito Santo, através do conhecimento que vamos adquirindo da Tua Palavra. Muda o nosso ser, muda a nossa vida. Que em tudo possamos, Senhor Deus, ser mais do que vencedores, Senhor, pela graça que o Senhor nos tem proporcionado. Em tudo te damos glórias a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Hoje e sempre te agradecemos, e que recebe a nossa oração e o nosso trabalhar aqui, Senhor, em cima da Tua Palavra, em nome do Teu Filho amado. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um excelente final de semana a todos
e até sábado que vem, em nome de Jesus. Shalom!